Primeiramente, Carmen, obrigado por você ter aceitado participar. Meu nome é Matheus, eu estou desenvolvendo um trabalho com base nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, mais especificamente a ODS 3, que trata de saúde e bem-estar, junto da ODS 4, que é educação de qualidade. E o foco desse projeto que eu estou montando é discutir saúde mental dentro das escolas. A ideia da entrevista é ouvir profissionais de saúde mental, e psicólogos ou psiquiatras, para a gente poder entender os desafios e também como encarar esses desafios, né, da melhor forma possível dentro das escolas. Aí eu queria pedir agora para você se apresentar rapidamente para a gente poder dar sequência. Boa noite, Matheus. Obrigado pelo convite. Meu nome é Carmen. Eu sou formada em psicologia pela Unesp de Bauru. Eu sou de Bauru, moro em Bauru, que é no interior de São Paulo. Eu brinco que fica no meio do S e do P no mapa. É bem no meio do estado mesmo. Eu atualmente, né, eu estou terminando o mestrado em psicologia do desenvolvimento, né, mas assim, no mestrado meu público é um pouquinho mais velho, assim, são pessoas que cuidam de outras pessoas, né, pessoas que têm essa função de cuidadora, então costumam ser mulheres na faixa ali dos 40, 50, até um pouquinho mais. Mas a gente vê, né, toda essa cadeia do desenvolvimento e muitas vezes as pessoas que elas cuidam são crianças, né? Então também tem essa interação. Atualmente eu estou dentro da organização da SAMECA, que é uma associação, uma frente de massa de psicólogos com um posicionamento, uma organização marxista-leninista. Eu estou lá dentro da direção central, na secretaria, e também faço parte aí da direção de ética dentro da SAMECA, então eu ajudo a organizar esse projeto, e com mais alunos, assim, crianças especificamente, dentro do mestrado tem uma série de a gente tem que fazer uma série de atividades extras, assim, para ter crédito de disciplina, né? Então, uma das coisas que eu estou fazendo é participar do rastreio de crianças com altas habilidades, né? Então, eu faço uma avaliação, tem uma avaliação padronizada pelo projeto, e aí eu aplico esse modelo com as crianças para verificar se a gente consegue identificar ou não se as pessoas, pelos critérios do projeto, são consideradas pessoas com altas habilidades. Interessante. Eu vou começar fazendo uma pergunta que, como você disse, né, que você trabalha com um público mais velho e também com crianças por conta dos créditos. Eu queria saber se você tem alguma experiência e se você percebe na sua prática clínica quais que são os principais desafios de adolescentes ou até mesmo crianças pré-adolescentes com relação à saúde mental. Como que você acredita que a instituição, né, a unidade escolar, ela pode identificar gatilhos e, por exemplo, pressão acadêmica, bullying, cyberbullying, que hoje acho que é até mais comum, e como que seria, o que nós podemos fazer para identificar, né, esses gatilhos? Espera, que eu não sei se eu lembro de tudo, foram várias Ah, perguntas tá. numa pergunta, né? Mas, assim, do início, né? Desafios da saúde mental Isso, com o público escolar, né? sim. Alunos, né? Alunos no geral. Assim, existem diferenças pela fase que a pessoa tá, pela idade, né? Mas a escola, ela, ela é muito importante pela questão de sociabilidade, pelos conhecimentos, né, pela interação entre as crianças, amizades, as aulas, tudo que você aprende. Mas
a escola tem uma coisa que é difícil, assim, que é colocar todo mundo no mesmo padrão, né? Assim, e muitas vezes não se tem recursos para buscar formas diferentes. Então, a escola pode ser esse ambiente assim que vai dar certo para uma parte da turma que está ok, está aprendendo, está sociabilizando naquele ambiente, mas para outras pessoas pode ser incômodo, né? Então acho que sempre assim vai ter esse estranhamento. E aí as diferentes fases têm de idades, né? Tem as suas diferentes demandas, assim, né? Por exemplo, a alfabetização é um período crítico que a gente considera, porque dá muita diferença de crianças que são alfabetizadas para crianças que não são alfabetizadas. Quando começam provas, assim, disciplinas que têm muito mais cobrança, forma essa distinção, né? Então, acho que, no geral, uma coisa que costuma angustiar os alunos é ter esse destaque, né, por esses critérios da escola. Nos adolescentes, em especial, é uma fase muito ingrata, assim, né? É uma fase que você não é criança o suficiente para ter sabe esse negócio de ser café com leite, assim, de ser criança. Você tem uma série de responsabilidades a mais, mas você também não é adulto o suficiente para ter uma determinada independência e assim autonomia, né, poder tomar decisões, gerir o próprio dinheiro, né? As relações estão um pouco misturadas assim entre relações de amizade, de brincadeiras entre crianças e relações, começam a ter as relações afetivas, relações amorosas. É uma fase que os adultos ficam muito angustiados, mas é isso que constitui essa fase, né? Essa coisa do adolescente, ele está ali se formando como um adulto também. Então, ele também vai colocar mais o ponto de vista dele, isso vai gerar embates com adultos, né? O adulto está acostumado a ver as crianças como pessoinhas pequenininhas que obedecem, né? O adolescente, ele já está tensionando essa relação, né? Ele já está se tendo essas atitudes de adulto, de discutir, de né, não vou fazer isso porque você está mandando, eu quero fazer desse outro jeito porque é melhor, então já tem uma capacidade argumentativa maior. Então é uma fase que a gente espera mais conflitos assim no geral, por conta dessas interações, mas aí também a depender muito de como esse adolescente é recebido, como que se é possível fazer acordos ou se a coisa vai ficar mais assim num esquema de briga e de convencimento, não, você vai fazer porque eu estou mandando. Então, nesse tipo, tanto na família, na escola, entre os amigos mais velhos, né, entre as pessoas mais velhas da família que se convive, assim, pode ter esse tipo de tensionamento. E é claro, né, acho que as duas coisas são problemas, né? Um ambiente que permite tudo e que não dá nenhuma dica, assim, porque que coloca o adolescente muito em contato com as consequências daquilo que ele vai fazer, assim, né? Ou que restringe tudo também, né? Acho que são duas coisas aí. E cada um tem o seu tempo, né? De começar a passar de fazer as atividades mais de criança para atividades mais assim de relacionamento, ou então muito focado assim no trabalho que eu vou fazer, né? O pessoal assim do final do fundamental já está numa fase assim de que eles já podem entrar numa carreira assim, né? Já pode escolher ir para um técnico, então vão ter essas diferenças, né? Acho que os exemplos que você colocou de problema, né? Bullying, são questões que constrangem, assim, que com certeza causam sofrimento, né? Aumentam essa sensação de exclusão, às vezes de inadequação, que
é um pouco esperado ali para a fase, né, da adolescência. E, na verdade, assim, tudo que nos atinge enquanto sociedade, enquanto pessoas, também atinge as crianças, também atinge os adolescentes, não? Então, essas questões de, por exemplo, a gente está vendo a questão da guerra, então esse medo, pode ser que a gente tenha até pessoas conhecidas, né, que estejam passando aí por essa, estejam mais próximos ali da região do conflito, ou de repente que vieram de lá, que foram para lá, questões ambientais, né, essa incerteza de a gente vai poder continuar produzindo, o aquecimento global, o que vai fazer, até às vezes questões assim do que a pessoa até então o adolescente talvez pudesse estar sendo muito levado assim para frequentar determinada religião com a família, o quanto isso é compatível com a crença da própria pessoa, se de repente ela tem uma, se ela não está confortável ali, se ela tem essa autonomia, essa permissão assim para poder não ir, experimentar outras coisas. Conflitos na família atingem todo mundo da família, inclusive as crianças, inclusive os adolescentes, né? E também da escola, né? Então, se tem uma relação muito, por exemplo, ruim entre os professores, a coordenação, a direção, as crianças percebem, né? Então, assim, tudo que nos atinge as crianças, e elas estão nesses pontos críticos, assim, de ter que lidar com essas coisas da escola, dessa fase de transição, assim, entre ser criança e ser adulto. Eu não sei se eu respondi tudo, entrei no modo aleatório. Não, é que, assim, de fato, não só são muitas perguntas, como é um tema muito complexo, né? Então, assim, é difícil a gente explicar algo sem explicar o todo. Mas foi interessante de ouvir, principalmente essa parte esse local da adolescência, né? Quase um não lugar, né? Então, não sou nem criança nem adulto. E de fato, parando para pensar, a gente que também já foi adolescente, né? É um lugar de um pouco de desconforto, né, para se estar. Eu vou só pedir para você reforçar para mim. Você acredita que existe alguma. Não que exista uma fórmula mágica, né? Mas como que não só a comunidade escolar, aliás, não só a escola, né, mas a comunidade escolar como um todo, as famílias, como que a gente pode identificar certos gatilhos? Então, pode ser, por exemplo, essa ansiedade mais generalizada com o mundo que a gente vive, pode ser a questão de algum problema familiar que tá impactando na vida escolar da criança, ou um problema escolar que está levando para casa. Existem. Como eu disse, não existe uma fórmula mágica, mas existem gatilhos mais claros que a gente possa identificar para pelo menos ficar mais atento, fazer o acompanhamento, é, e, se necessário, né, fazer algum tipo de intervenção quando necessário? Olha, assim, eu acho que no geral é muito difícil, assim, né, ter uma pessoa que não tem uma proximidade conseguir notar alguma diferença no comportamento. Mas os colegas, os professores, assim, dá para sentir, sabe, um aluno que tirava determinadas notas, assim, boas, né, tirava ali 7, 8, 9, começa a ficar de recuperação. Isso é um sinal, né? Que conversava mais, estava num grupinho e fica mais isolado, mais retraído. Isso é outro sinal, né? É importante sempre assim, claro, né? Às vezes isso é possível, às vezes isso não é possível, né? Mas que
as famílias mantenham bastante diálogo, um diálogo que cuide assim dessas questões de talvez assim a gente brinca na psicologia que tem uma megalomania na adolescência, né? Tudo vai se resolver, tudo tem projetos assim muito grandiosos, mas que podem ser feitos da noite para o dia. Então é importante que a família escute, né? Isso, dê uns toques, ele fala assim, olha, veja bem, não é bem assim, determinadas coisas têm custo, levam tempo, né? Enfim, mas o quanto mais pessoas esse adolescente tiver, ou essa criança tiver segurança, assim, de falar sobre, contar sobre os problemas, contar sobre as angústias. Eu sei que a questão, por exemplo, dos relacionamentos é difícil para eles falarem, é difícil para as pessoas até às vezes ouvirem, né, assim, porque isso significa, né, significa que aquele filho, aquele aluno que era uma criança, já não é mais tão criança, mas à medida do possível, assim, trabalhar as suas dores, as suas angústias em relação a isso de outra forma, mas deixar um espaço aberto para que o adolescente vá lá e fale, e que ele possa falar das suas do que ele está sentindo, do que está passando, e não se sentir assim reprimido por estar falando aquilo, né? Dentro da escola especificamente, tem uma experiência que eu vi, né? Que assim eu imagino que seja muito difícil para os professores manterem isso, mas que em termos de cuidado, assim, é uma coisa muito boa para os alunos, que é ter um professor tutor, né? Ter um professor que tem uma função regular de conversar com o aluno. Pode ser, não precisa ser um professor, né? Mas ter essa pessoa que vai fazer esse acompanhamento um pouco mais frequente de e aí, como é que tá as matérias? Está indo tudo bem? Você tem amigos, né? Com, às vezes se trata muito de projeto de vida, o que você gosta, o que você pensa em seguir, né? Isso, geralmente é mais para o ensino médio, assim, mas se tiver, mesmo que não tenha esse professor tutor, sempre tem um professor que o aluno gosta mais da matéria, ou é mais simpático, aí tem uma conversa maior, às vezes se reparem alguma coisa estranha, né? Evitar o que acontece também, não por eu acho que por até às vezes uma tentativa do professor de tirar o aluno daquela posição mais retraída, mas às vezes ao invés da pessoa ir lá, chamar de cantinho, falar assim, oi, tá tudo bem e tal, faz uma exposição mais geral, né? Tipo, fulano hoje, ontem não dormiu, hoje tá com sono, tá... Evitar esse tipo de exposição mais vexatória, e quando notar alguma coisa, né, dar uma verificada, às vezes se conhece os alunos do grupo de amigos, ver se algum amigo sabe alguma coisa, né? Eu acho que essas interações mais próximas, que claro, né, é difícil manter institucionalmente, é o que dá para são onde dá para agir de forma mais precisa. O que eu já vi dar certo também em algumas escolas mas aí, claro, né, precisa de uma pessoa para cuidar disso, é ter tipo uma caixinha, tipo uma ouvidoria, só que dos alunos, assim, para às vezes levar temas, assim, né? Então, às vezes tem algum tema específico, sei lá, alguém está passando por uma situação específica, coloca lá na caixinha, né? Coisas assim, nessa escola específica que eu vi eram coisas mais graves, assim, suicídio, então, para que isso alguma hora seja tratado, em algum momento eles tenham espaço para ouvir, né, para serem ouvidos e para falar, isso seria uma coisa mais geral, né, mas aí também tem o ônus de ter que administrar essa caixinha.
E claro, né, eu acho que agora está obrigatório terem psicólogos escolares nas escolas, né, então a escola também tem esse contato, tem esse recurso, e é sempre legal, às vezes, se você percebe alguma coisa, conversa com a criança, né, fala assim, olha, que você acha de passar na psicóloga? Vai ser um espaço, né, para você falar sobre aquilo que está te preocupando, né, que envolve sigilo, ninguém vai ficar sabendo, né? Ao invés de repente, a psicóloga entra na sala, chama um aluno, ele nem está sabendo o que está acontecendo, aí vai lá para a psicóloga e fica assim. Então, dá essa incentivada, assim, né, espera a pessoa dar um aceite, fala assim: "Não, acho que eu agora não". Tenta na semana seguinte: "Ah, não, agora eu acho que é bom, agora eu acho que eu vou". E, eu acho que também é um recurso importante, assim, até porque, se tem uma psicóloga que trabalha na escola e se muitos alunos começam a ter os mesmos temas, é uma coisa que ela pode indicar para a escola: "Olha, todo mundo está falando de bullying na turma tal, então vamos fazer um trabalho mais específico". Legal. Acho que nosso trabalho acaba sendo para além da. Não digo nem para além da educação, porque faz parte da educação, né? Hoje a gente consegue entender um pouco melhor isso, mas criar esse ambiente mais acolhedor, né? De escuta também. Não Uhum. ser o professor que só fala e não ouve ninguém. É realmente interessante. Você já pincelou, né, algumas práticas, alguns programas que ajudam a tornar o ambiente escolar mais acolhedor, que é bem interessante, principalmente essa da caixinha da ouvidoria eu não conhecia. Acho que pode ser uma coisa, inclusive, que a gente pode verificar a possibilidade na escola. Uma pergunta que eu tenho, e que essa acho que até muito da minha própria curiosidade, assim, porque a gente vive uma época muito diferente da época em que eu fui adolescente, por exemplo. Que a gente tinha acesso à internet, a gente já tinha acesso ao início ali das redes sociais, mas não é como é hoje, né? Hoje existe a vida fora da internet e a vida online, né? É praticamente como se você estivesse vivendo ao mesmo tempo em duas realidades diferentes, mas que ao mesmo tempo elas se conectam. E eu queria saber uma opinião profissional. Você acredita que é possível usar as redes sociais ou os aplicativos de uma maneira positiva, que ajude a promover a saúde mental entre os adolescentes? E se você puder também, se você conhecer algum exemplo de ferramenta digital que seja segura e que possa também auxiliar em casos, por exemplo, como crises de ansiedade. Eu sei que existem, né, alguns aplicativos que alguns psicólogos usam, eu particularmente não conheço nenhum, mas caso você conheça e queira indicar também. Olha, assim, eu imagino, né, que o bom, pode ser que eu esteja errada, né, mas, eu imagino que o que tenha mais apelo, assim, para adolescentes, para crianças, para crianças nem tanto, talvez mais adolescentes, sejam as redes sociais, né. Eh, eu acho que eu tento não condenar a ferramenta, em si, né, eh só que tem as redes sociais, elas têm um problema, que é a questão do algoritmo, daquilo que controla elas, né, ele é feito para que você não saia dela, né, então, aí, o que, eh, o que já é estudado, já tem alguns indícios, de um prejuízo para atenções maiores, né, porque geralmente na rede social os vídeos são curtos, são temas fechados, antigamente ia até 1 minuto, acho que agora é um pouquinho mais, mas até a gente, assim, até quem é maior, assim, se você
passa muito tempo na rede social, depois fica difícil assistir uma aula, assistir uma coisa longa, né? Então, acho que tem essa perda, né, de não é irrecuperável, assim, né? Mas eu acho que um uso controlado, e também tendo ciência disso, né, de que se eu usar muito, depois vai ficar difícil concentrar em outras coisas, é interessante no sentido, assim, de que acho que tem conteúdos muito diversos, né, assim, tem que podem ser do interesse dos adolescentes, tem coisas que podem até ajudar, né, tem conteúdos de divulgação científica que podem ajudar a fazer trabalhos na escola, buscar ali um primeiro contato, às vezes ter uma ideia de algo que se possa levar, ou até, sei lá, conhecer determinadas carreiras, né? Tem muitos profissionais, às vezes, que falam da experiência, ou até conteúdo, assim, para se divertir mesmo, né? Para ter um contato ali com outras coisas, mas talvez fazer um uso com um tempo controlado, assim, não ficar mais de meia hora, uma hora por dia nisso, né? Sobre aplicativos para. Bom, eu imagino que assim, algum aplicativo de meditação, justamente para. Eu não sei dizer assim, nenhum especificamente, mas assim, coisas que ajudem a concentrar, a focar ali no momento presente, não como uma experiência espiritual nem nada disso, mas como esse desligar, né? Essa coisa de não estar. Uma coisa que as redes sociais também criam uma certa sensação de ansiedade, porque a pessoa não tem um momento de relaxamento, né? Então, ela está se deslocando, está vendo alguma coisa, ela está parada, né? Atividade, sei lá, de leitura no livro tem uma característica diferente, porque é uma atividade que exige concentração, você tem que, geralmente você tem que estar focado naquilo, porque senão você dispersa, não entende, né? E a rede social não, você consegue estar ligado a muita coisa, né? Então você olha a televisão, vê aquilo, tá mandando mensagem para os outros e enviando, né? Então não tem esse aumenta esse ritmo de trabalho ali, né? Que é um dos sintomas, assim, uma das coisas que a gente percebe em pessoas que têm tendência a ter ansiedade, às vezes tendência a ter burnout. Então, às vezes, e também assim, né? Se a pessoa hoje está ouvindo isso, está falando, meu Deus do céu, eu fico 5 horas, mais de muitas horas na rede social. Tudo bem, calma, né? Às vezes usar um aplicativo que controle o tempo, mas não vai diminuir assim de 5 horas para meia hora, vai de 5 para 4, de 4 para 3, né? Tudo gradualmente, porque senão a gente. Você também provavelmente não ficava 5 horas logo de cara, né? Você foi aumentando aos pouquinhos, então a gente diminui aos pouquinhos também. Às vezes eu tô pensando assim em coisas até, sei lá, assim, coisas para ficar mais focado, para se divertir. Às vezes até ver um vídeo mais longo no YouTube. O YouTube mesmo, né? Eu pensei nele como um recurso, porque você pode controlar ali, né, o tema que você vai ver. Ah, tem conteúdos tanto para estudo ou que falem de determinadas coisas. Imagino que tenham também esses exercícios que vão te fazer meditar, pensando em coisas específicas. Então, no momento você fica ali parado, concentrado, desacelera. Mas eu não conheço outros recursos, assim, pode até ser que tem. Eu conheço recursos, sei lá, de interação no geral, por exemplo, tem aplicativos que traduzem libras, né? Então você pode conversar com outras pessoas,
mesmo sem ter o conhecimento do idioma ali. Mas é isso, assim, acho que tudo a gente tem que avaliar assim, bom, como que era minha vida antes de eu descobrir isso, como que está sendo agora, piorei a atenção, estou passando muitas horas nisso, né? O ideal é nunca ficar muitas horas, mas às vezes o TikTok, por exemplo, pode ser também uma forma de socialização, se junta, faz um conteúdo, posta, todo mundo vê, né? Assim, eu não condeno por ser diferente, né, do que a gente fazia. A gente também fazia muita coisa que as pessoas que não viviam com a internet devem ter achado muito diferente, né? Mas é mais observar. E também a gente também ficava com burnout, com estresse, né? De ficar ali, ter que entrar 1 hora da manhã, porque a tarifa lá O pulso. da internet, o pulso era mais baixo, a gente não dormia também, né? Também estamos aí tudo com insônia, assim. Então é isso, né? É saber assim, beleza, tem bons e maus usos, e se você só vai no fluxo e faz o que o aplicativo está querendo de você, quer ficar rodando lá, né, para ver propaganda, aí não é um uso tão legal. Mas se você consegue dosar, e isso não está te atrapalhando para fazer outras coisas, pô, legal, é um recurso que temos hoje em dia. Eu acho que é uma, é uma ferramenta que é muito massacrada, né, no dia a dia. Acho que pelo menos a bolha que eu estou inserido, todo mundo está sempre falando mal, né, da rede social, dos aplicativos, e raramente a gente ouve o lado bom. Mas você trouxe algumas informações bem relevantes, porque eu mesmo, não fosse pelo conteúdo de divulgação científica do YouTube, não teria tomado a decisão de cursar história, por exemplo, né? Por causa de alguns historiadores que estão no YouTube, eu fui me reencantando com uma coisa que já há muitos anos, lá na infância, eu era apaixonado e já não lembrava mais, né? A gente desconecta por causa da vida, enfim. Então tem sim os seus prós, além dos seus contras. Eu vou te fazer uma pergunta agora, que a gente está caminhando para a reta final, que a gente até conversou um pouco antes, e eu falei que acho que para mim talvez seja um tema um pouco mais sensível, que seria o seguinte: quais seriam as formas da escola incluir os pais e os responsáveis no debate sobre saúde mental dos adolescentes? Então, não necessariamente trazendo, né, quais são as questões que a gente está identificando, mas falar sobre isso, porque ainda hoje é tido como um tabu, né? Muita gente não discute saúde mental, muita gente acha que é frescura, que é mimimi. Algumas outras famílias vão ter uma visão de que, por exemplo, depressão não existe, que é uma questão espiritual, é falta de Deus. Então, como que a gente pode incluir, né, as famílias, os pais responsáveis dos nossos alunos nesse debate? Pelo menos abrir, né, esse debate. Uhum. Olha, uma coisa assim, claro, né? As pessoas têm diferentes resistências por diferentes motivos. Parte disso é culpa do próprio pessoal da saúde mental que começou a se instituir em manicômios excluídos. Então, era uma coisa assim que justamente excluía as pessoas da sociedade, né? Então tinha essa separação. E aí a gente está aí desde a década de 80, né, tentando se reintegrar, entender que a saúde mental é mais do que aquele estado que a gente classificava antes como loucura, né, mas é também uma série de medidas preventivas. Na minha experiência e no que eu já ouvi falar, assim, né, o que mais afeta as pessoas é o afeto, né? Então, acho que a gente pode começar, assim, também trazer os pais para esse tema como um cuidado com os filhos, né? Porque os pais gostam dos filhos. Então, se eles entenderem assim, olha, com essa discussão, meu filho está sendo cuidado,
eles vão ter uma visão diferente do tema, né? Às vezes omitindo um ou outro termo ali, né? Mas o pai entende, assim, a mãe e o pai entendem assim, o seu filho está mais triste, ele está mais quieto, ele parou de conversar com os amigos. Isso são coisas que preocupam os pais, né? Então, trazer para isso, né? Verificar, de repente, dizer, olha, a gente sugeriu para ele que ele conversasse com o psicólogo, a partir daí ele está melhor, incentivar os pais terem essa abertura também, né? De não falar necessariamente em depressão, em ansiedade, em saúde mental, mas como é que você está, se está tudo bem, no sentido assim, continua mantendo as amizades, tá com as dificuldades normais, assim, né, da disciplina, ou tem alguma coisa que está muito pior, né, perceber, assim, de repente o filho tá tendo muitas faltas consecutivas, não quer ir para a escola, então, mas por que? Não só, beleza, você não quer ir, mas por que você não quer ir? Se tem alguma coisa que poderia ser dito para a escola, então, eu acho que, assim, não que seja uma coisa simples, né, mas também tentar, acho que, eu não sei como que está agora, mas na minha época era assim, né, o único aluno que era elogiado era o aluno que tirava 10 e tal, né, o resto, na reunião de pais, assim, era só, seu filho não faz isso, seu filho não faz aquilo, mas às vezes faz outras coisas, né, então, assim, talvez dizer assim, olha, o seu filho que era tão comunicativo, que interagia com todo mundo, ou então até já puxar isso antes de se tornar um problema, né? Falar assim, olha, seu filho está aqui, tem essas notas, não são as melhores notas, mas ele é muito comunicativo, ele é muito criativo, ou então nos esportes ele vai muito bem, tem uma habilidade artística, é muito engraçado, né? Assim, essa inteligência específica para desenvolver essas habilidades da escola, né, das disciplinas, ela é uma entre, acho que, se não me engano, são 14 tipos de inteligência, né? E cada um vai ter a sua, né? E vai se manifestar em diferentes aspectos, assim, né? Então, às vezes, mostrar para o pai assim, olha, às vezes não está indo tão bem na escola, tal, tem uma dificuldade com matemática, todo mundo tem e tal, mas é uma criança muito comunicativa, muito engraçada, tem essas outras áreas assim de que é do interesse da criança, que a criança já tem uma capacidade mais voltada para aquilo, né? E aí, de repente, para do futuro poder conversar assim, olha, eu percebi que seu filho que era mais comunicativo está mais retraído. Às vezes pode ser uma coisa assim, não que seja fácil, mas que tem uma explicação, né? Sei lá, às vezes faleceu alguém da família está doente, está internado, saiu de casa, faleceu o cachorrinho, o gatinho, né? Então, assim, é um momento que se espera que as pessoas estejam tristes, a tristeza afeta, né? Então, até para os pais poderem dizer, para a criança poder dizer, olha, eu imagino que ele esteja triste mesmo, faleceu nosso cachorrinho, eles cresceram juntos, enfim, né? Eu acho que a gente tem que talvez uma forma boa de lidar com isso é mirar no que você está querendo, né? Você está querendo que aquele aluno saia daquele estado de tristeza, de estar excluído e volte a interagir. Isso vai fazer, consequentemente, né, que ele preste mais atenção na aula, pode melhorar as notas, pode engajar mais nas atividades, aí também melhora a nota, né? Então, trazer os pais assim, para essa conversa a partir daí. E a gente está falando de saúde mental, né? Uma criança que interage bem, que conversa, que consegue dar conta daquilo que é colocado para ela, sem que aquilo também seja uma grande preocupação. Porque às vezes, de repente, o aluno só tira 10, mas não dorme, não come nada, tem vômitos, às vezes aquilo também é uma fonte de sofrimento, né? Então,
é legal, assim, que às vezes é melhor tirar um 7, um 8 e dormir tranquilo, interagir, poder fazer bastante coisas que gosta, assim, né? Então, chamar os pais para essa conversa a partir assim, olha, eu gosto do seu filho, me preocupo com ele, percebia que ele era de um jeito, ele está de outro, e às vezes também chamar os pais, se de repente precisa fazer uma conversa com a turma sobre bullying, se isso for possível, né? Mas de repente para aquela turma, para a reunião de pais daquela turma, faz uma conversa sobre bullying também com os pais, né? Fala assim, olha, a gente conversou com as crianças, estava tendo algumas questões. É claro que às vezes é preciso dizer para que haja uma intervenção, né? Quem é que está fazendo? Mas se for possível, assim, se for uma coisa que se resolveu, se não precisar apontar dedos, né? Dizer, olha, o seu filho fez com o filho daquela outra pessoa, para dizer, olha, todo mundo convive melhor, se não tem isso, né? Aí vão querer dizer assim, olha, na minha época, bullying era normal. Sim, mas as crianças agora aqui, o seu filho não está achando isso legal, então vamos, né, entender que ele também vive, ele tem o direito de viver a adolescência dele, a infância dele, você viveu a sua, todo mundo viveu, né? Quem passou por esse período viveu esse período. Legal. É uma é aquilo, né? Uma discussão que a caixa de Pandora, né? A gente abre, a gente não sabe o que vai sair de lá, mas precisa ser aberto. Agora, para inverter essa questão, porque assim, abrir o diálogo com os pais muitas vezes é por si só o desafio, mas para além disso existe a questão da privacidade do adolescente, da privacidade do aluno. Como que a gente equilibra a privacidade do nosso aluno, do nosso adolescente, com essa necessidade do diálogo entre a família, ou o diálogo até mesmo com os profissionais da escola, sobre o bem-estar emocional dele? Porque eu percebo muito uma questão de o meu mal-estar, ele é meu e eu não abro. Então, assim, existem, óbvio, existem aquelas crianças, aqueles adolescentes que eles vão ter uma proximidade maior com o professor, ou eles vão ter mais afeto por um professor e vão abrir para aquele professor específico, mas também existem aqueles que, não sei se por medo, não sei se por talvez vergonha, uma timidez mesmo, eles vão carregar aquilo dentro deles e não conseguem abrir, né? Então, como que a gente pode tentar abrir esse diálogo inicial para tentar entender o que se passa? Assim, às vezes até eu não sei se eu te tranquilizo ou se eu te deixo mais aflito com essa informação, mas às vezes até para a gente no consultório existe essa dificuldade, né, de fazer com que crianças, adolescentes, adultos mesmo, né, falem sobre sentimentos, falem sobre angústias, né? No consultório a gente tem mais tempo, né? Então a gente pode ir explorando aos pouquinhos o que a pessoa está trazendo ali, né? E abrindo. Eu acho que é um manejo de fazer com que a pessoa se sinta confortável, se sinta segura do que ela está dizendo ali, o, que estamos ali para ouvir, né, essa questão dos sentimentos, como a gente lida com essa questão em adolescentes, né, porque tem isso, né, quando você atende uma pessoa que tem uma pessoa responsável por ela, você tem que reportar o que está sendo feito, né, para a pessoa responsável. Muitas vezes a pessoa responsável que paga pelo serviço, né, então tem uma série de vínculos aí, outros, mas é isso, são outros vínculos, né, então tudo que vai se dizer é combinado com a criança, com o aluno, com o adolescente, então olha,
eu vou conversar com seu pai sobre o que está passando, eu pensei em falar para ele isso, você chegou assim, já melhorou esse tanto, mas eu não vou falar especificamente que você falou de uma angústia específica, de um caso específico, de um dia específico, né? Vai ser uma percepção assim, olha, eu acho que a terapia está indo bem, está fazendo bem, porque ele chegou com queixa de tá dormindo mal, tá indo mal na escola, não consegue se relacionar, e depois de um tempo ele consegue fazer essas coisas, né? Então, a gente sempre combina o que vai ser dito entre, e provavelmente, né, se tem psicóloga na escola é a mesma coisa, ela conversa com o aluno, e aí o que vai passar para o professor é uma coisa mais velada do que realmente foi dito, né? E mesma coisa que vai passar para os pais, né? Então, de repente, e acho que essa via é sempre a da confiança, do afeto, né? Então, se de repente o aluno se abriu, contou algum tipo de problema, você pode supor, olha, pode ser que a psicóloga te ajude, quer conversar com ela, isso é uma coisa que a gente poderia ver com seus pais, o que você acha? Quer conversar com ele? Pode ser eu imagino que uma conversa entre professores, pais e alunos pode estar todo mundo presente, quer ir lá, né? Às vezes a gente acaba fazendo vários papéis, né? Mas esse papel de mediação ali, né? Então, de repente tem alguma questão que o adolescente está com dificuldade de falar para a família, então quer fazer essa conversa todo mundo junto, se isso for possível, claro, né? Mas o sigilo, pelo menos na psicologia, assim, o sigilo é sempre garantido, né? Mesmo que a gente tenha que reportar coisas para outras pessoas, a gente só reporta aquilo que cabe, né? O que o responsável precisa saber? Precisa saber se o adolescente está em risco, se o adolescente precisa tomar mais medidas, ou se está indo tudo bem, né? É isso que ele precisa saber, ele não precisa saber assim. Muitos pais vêm que eles, o que ele disse sobre o fulano? Pergunte para ele, sabe? Eu não posso te contar mesmo, assim, é uma questão profissional, né? E eu imagino que tenha um caráter similar assim o sigilo profissional do professor, né? Então, às vezes tentar também fazer esse diálogo. O sigilo pode ser quebrado em quais circunstâncias, né? Quando tem risco, né? Então, olha, coisas muito graves, risco à vida da pessoa, risco à integridade, risco a outras pessoas. Então, isso a gente precisa, né, dizer, a gente também informa que vai dizer, nesse caso, assim, olha, eu vou ter que falar tal coisa sobre você, tem alguma pessoa específica que você prefere que eu converse, como é que é, né? Mas aí são essas situações, a gente, de qualquer forma, sempre informa, né? Nunca nada é feito sem que a pessoa saiba. E para questões, talvez, eu acho que na escola eu estou imaginando, né? Se é uma coisa mais assim generalizada da turma, sei lá, a turma pegou bode com um determinado professor, daí isso pode ser conversado de maneira ampla, de repente, com os pais, mas se é uma coisa muito específica de determinado aluno, aí acho legal dar o tempo da pessoa para ela dizer sobre aquilo, né? Se colocar à disposição. Às vezes, né, sabe assim, tem um amigo com o qual você conversa, eu posso conversar com seu amigo sobre isso, tem um professor que você gosta mais, posso pedir para ele vir falar com você, né? E aí, a depender do que for necessário, também ir fazendo essas negociações, né? Às vezes a pessoa até consegue falar sobre si, né? Ela só precisa que uma pessoa diga assim, eu entendo o que você está passando, é difícil mesmo,
o que você precisa, né? Você precisa de ajuda para contar sobre esse tema, você só precisa de um tempo para isso passar, né? Não. Eu acho que a frase que você falou um pouco atrás, ela é muito verdadeira, né? O que mais afeta é o afeto. Então, é uma relação que ela precisa de confiança, né, para acontecer, e parte do nosso trabalho também é construir essa confiança. Uhum. Carmen, eu vou encerrar por aqui, mas eu agradeço muito você, agradeço muito Sameca por ter te liberado. Peço desculpa novamente pela demora para poder organizar tudo, enfim, mas muito, muito obrigado. Foi um prazer falar com Imagina, você. imagina, qualquer coisa eu fico aí à disposição. É, e um grande abraço aí para os seus alunos, para a escola. Obrigado. Precisando de qualquer coisa, estou por aqui. Muito obrigado.